Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Wilson Rodrigues, vai iniciar mais uma aula de Química e o nosso conteúdo de hoje é sobre geometria molecular. Tá? O que seria geometria molecular? Geometria molecular é a parte da química que vai estudar como os átomos estão organizados dentro da molécula, a forma espacial, como eles estão organizados. Então, como está aqui explicado, a geometria molecular explica como estão dispostos os átomos dentro da molécula. Os átomos tendem a ficar numa posição mais espaçada e esparramada possível, assim consegue adquirir a estabilidade. Então, dentro desse conteúdo de geometria molecular, a gente vai estudar como os átomos estão organizados dentro da molécula. Tá? Então, primeiramente, quais são os fatores que afetam ou que modificam essa organização? Primeiro, a quantidade de átomos que tem na molécula. Então, quanto mais átomos eu tenho na molécula, eles vão se organizando de forma diferente, vão procurar uma organização melhor para eles, ou seja, mais estável, mais confortável. Então, depende da quantidade de átomos. E também depende se sobra, ou seja, se vai sobrar ou não elétrons no átomo central. Se vai ter elétrons disponível naquele átomo que fica no centro. A gente sabe que dentro de uma molécula, dependendo de quantos átomos a gente tenha, sempre vai ter um átomo central. Se sobra ou se não sobra elétron nesse átomo central, também vai ser um fator que pode afetar a geometria da molécula. Então a gente vai nessa aula indo por parte a parte, a gente vai ver moléculas formadas por 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai sempre aumentando a quantidade de átomos para ficar melhor entendido, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, moléculas formadas por duas espécies. Então, eu tenho uma molécula que é formada só por dois átomos. Como é formada por dois átomos, a gente não vai ter um átomo central, porque são só dois. Então, como esses átomos vão se organizar dentro de uma molécula? Eles vão se organizar sempre numa forma linear, ou seja, um de frente para o outro, como está aqui, ó. Eu tenho aqui uma molécula formada por dois átomos. Então aqui são dois átomos. Como são só dois, eles sempre vão ficar de frente um para o outro, de forma linear, de forma reta, por isso o nome. Aqui nós temos outro exemplo também. Ó. Tem um átomo, outro átomo. Esses átomos aqui são diferentes. Perceba que aqui é uma bolinha mais marronzada, isso aqui é branco. Então são átomos diferentes. Mas como são só dois, eles sempre vão organizar nessa forma, de forma linear, um de frente para o outro. Então, independentemente se os átomos são iguais, como é aqui nesse caso, ou se os átomos são diferentes, como é nesse caso, isso não importa. Se for dois átomos, a molécula é formada só por dois átomos, então a gente vai ter uma geometria que a gente vai classificar ela como linear. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, verificar quantos átomos tem na molécula. Se for só dois, independentemente deles serem iguais ou diferentes, a geometria sempre vai ser linear. Tá? Então nós temos aqui o H2, que é o gás hidrogênio, nós temos o F2, que é o gás flúor, o HCl, que é o ácido clorídrico, o O2, que é o gás oxigênio, nós temos o CO, que é o monóxido de carbono. Todos esses aqui, ó, são formados por dois átomos, são moléculas formadas só por duas espécies. Então, sempre que eu tiver moléculas formadas por duas espécies, a geometria sempre vai ser linear ou também classificada como diagonal, tá certo? Pode ser qualquer uma das duas. Então lembre-se, dois átomos, independentemente deles serem iguais ou diferentes, a estrutura ou a geometria, a forma que esses átomos vão se organizar dentro dessa molécula, sempre vai ser de forma linear. Linear quer dizer reto, um de frente para o outro, tá bom? Quando for três espécies, ou seja, quando eu tiver uma molécula formada por três átomos, eu vou ter que levar em consideração alguns outros aspectos, tá? Caso eu tenha uma molécula formada por três átomos, mas não apresenta elétrons disponível no átomo central, ó, elétrons disponível no átomo central. Se não tiver elétrons disponível no átomo central, a geometria vai continuar sendo linear. Um exemplo que a gente tem aqui, ó, é do CO2, que é o dióxido de carbono, gás carbônico. Esse pretinho aqui é o carbono e esses vermelhinhos aqui são os oxigênios. Aqui não sobrou elétron no átomo central, então a gente vai ter que fazer aquela estruturazinha de colocar os pontinhos, que são os elétrons, que é a estrutura de Lewis, para poder descobrir se vai sobrar ou se não vai sobrar elétron nesse átomo do meio. Se não sobrou elétron no átomo do meio,
a geometria continua sendo linear, ou seja, você percebe que os três aqui estão de frente um para o outro, de forma reta. Então, isso só vai acontecer se não sobrar elétron nesse átomo central, tá? Então, nós temos aqui um exemplo, o CO2, como eu acabei de falar, que é esse que está aparecendo aqui, ó, CO2. São 3 átomos, um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, só que não está sobrando elétron no átomo central. Se não sobrar elétron no átomo central, a geometria continua sendo linear, tá? Como é o caso aqui do CS2, da mesma forma, você está vendo que não tem pontinhos aqui sobrando no átomo central. Então, continua sendo linear. Aqui nós temos esse outro, também não está sobrando elétron no átomo central. Então, com isso, a geometria continua sendo linear. E aqui, da mesma forma, são 3 átomos, mas não sobra elétron no átomo central, então a geometria continua sendo linear. Caso aconteça de sobrar elétron no átomo central, o que eles vão afetar? Essa teoria é chamada de teoria da repulsão dos pares eletrônicos. Ela é meio grande, eu não vou ler toda, vou só resumir. Nas entrelinhas, ela diz o seguinte, de forma geral. Se sobra elétron no átomo central, esse elétron que sobra, como ele tem carga negativa, esses elétrons da ligação aqui, ó, aqui está acontecendo a ligação e é um par de elétron, o outro par de elétron. Caso sobre elétron nesse átomo central, um par está sobrando, esse par de elétrons que sobra e esses aqui da ligação, eles vão se repelir, se afastar. Eles vão tentar ficar o mais afastado possível. Então, acontece o quê? Uma repulsão entre os elétrons, que a gente sabe que elétron tem carga negativa. Carga negativa com carga negativa se repelem. Então, esse elétron aqui que está sobrando, ele vai se repelir com esses elétrons que estão fazendo a ligação. Então, ele vai meio que empurrar essas ligações para baixo, elas vão ser deslocadas. Esse deslocamento dessas ligações vai criar uma nova geometria, tá? Devido a essa repulsão. Então, vamos lá. Caso sobre elétron no átomo central, tenho 3 átomos. Sobrou elétron no átomo central, a geometria vai ser angular. Vai acontecer nesse formato. Ó. Perceba que aqui eu tenho 3. 1, 2, 3 átomos. O normal era para ele ficar assim, ó. Um de frente para o outro, de forma linear. Só que como sobra elétron no átomo central, esse elétron que sobra, ele empurra as ligações para baixo. Por que ele empurra? Porque aqui eu tenho elétrons fazendo a ligação e elétrons sobrando. Carga elétrica negativa com carga elétrica negativa se repele, se afasta. Então, esses elétrons que sobram no átomo central empurram as ligações para baixo, elas descem e ficam aqui de forma curvada, dobrada, elas dobram. Então, dá origem a uma nova geometria, que a gente vai classificar ela como sendo uma geometria angular. Então, ó, se eu tenho 3 espécies, eu tenho 3 átomos, está sobrando elétron no átomo central, como está aqui no caso da água, sobra 2 pares. Esses 2 pares que sobram, eles empurram essas duas ligações para baixo e aí fica dobrado, que a gente chama de geometria angular, porque vai formar um ângulo aqui, ó. Por isso que o nome é angular. Só vai acontecer isso se o átomo central, cuidado, no átomo central, apresentar par de elétrons disponível. Então, sobrou elétron no átomo central, só tem 3 átomos na molécula, a geometria vai ser angular. Aqui, da mesma forma, sobrou um par de elétrons, então aqui eu vou ter um ângulo, as ligações vão dobrar, eu tenho uma geometria angular. Da mesma forma, aqui, ó, sobrou 2 pares, então as ligações descem e formam uma nova geometria, que é angular. E aqui, do mesmo jeito, nós temos aqui ó, um par sobrando, dobra as ligações devido à repulsão e forma um ângulo. Esse ângulo aqui, no caso da água, só para título de informação, é de 104,5 graus, 104,5 graus, vamos colocar assim, mas aqui é só para título de informação. Aqui é de 90 graus, dos outros não coloquei, tá? Só esses dois só para título de informação. Então, por que dobra as ligações? Devido a esses elétrons que sobram. Se não tivesse esses elétrons sobrando, essa ligação do hidrogênio aqui estaria aqui para cima. Tá? Aí seria a geometria linear. Ok? Então, quando eu tiver 3 átomos dentro, formando a molécula, eu vou ter 2 possibilidades de geometria. Ela pode ser uma geometria linear ou uma geometria angular. Quando é que vai ser linear? Quando não sobrar elétron no átomo central. Quando é que vai ser angular? Quando sobrar elétron no átomo central. Ok? Seguindo. Quando eu tiver 4 átomos formando a molécula, quando eu tiver 4 átomos formando a molécula, eu vou ter também 2 possibilidades de geometria.
Aí eu vou fazer a mesma relação, se vai sobrar ou se não vai sobrar elétron no átomo central. Caso não sobre, então eu tenho uma molécula formada por 4 átomos. Não sobrou elétron no átomo central, a geometria vai ser trigonal plana ou também chamada de triangular. Isso se não sobrar elétron no átomo central. Como está aqui esse exemplo, ó, vai ficar assim, ó. Não sobrou elétron no átomo central, eles vão ficar as ligações o mais afastado possível, que é o mais confortável, e vai formar como se fosse um triângulo. Por isso que o nome é trigonal plana ou triangular. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos. Como são 4 átomos, não sobrou elétron no átomo central, eles vão ficar dispostos nessa forma, de forma triangular. Então o nome dessa geometria é trigonal plana. E isso só vai acontecer se não sobrar elétron no átomo central. Ok? Outro exemplo aqui, de novo, são 1, 2, 3, 4 átomos. Não está sobrando elétron no átomo central. A geometria vai ser trigonal plana ou triangular. Tá? Esse ângulo são de 120 graus. Eu já falei que é o mais afastado possível. Outro exemplo, aqui também da mesma forma. 1, 2, 3, 4 átomos. Não está sobrando elétron no átomo central. A geometria continua sendo trigonal plana. Aqui da mesma forma, vai formar um triângulozinho ó, nesse formato, por isso que o nome dessa geometria, dessa organização vai ser trigonal plana ou triangular. Aí caso sobre, se sobrar elétron no átomo central, então aqui ó, nós temos aqui, não está sobrando. Se sobrar elétron no átomo central, esse elétron que sobra vai empurrar as ligações para baixo, essas ligações vão descer e vai formar uma nova geometria, que é essa daqui ó. Então perceba que esse aqui não sobrou elétron, então tudo fica reto aqui no plano. Ó. Agora, quando sobra elétron no átomo central, esse elétron que sobra, ele empurra as ligações para baixo, formando uma nova geometria. Você percebe aqui que está formando como se fosse uma pirâmide. Tá? Por isso que o nome dessa geometria vai ser classificada como piramidal, ou também chamada de pirâmide trigonal. Por que pirâmide trigonal? Porque essa pirâmide, a base dela é um triângulo, ó. A base é triangular. Então pode ser piramidal ou pirâmide trigonal. Por que ocorre isso? Devido à repulsão dos elétrons que sobram com os elétrons da ligação. Empurra as ligações para baixo, dobra as ligações e forma uma nova geometria. Tá? Então aqui nós temos do NH3, que é amônio. Ó. Sobrou os elétrons aqui, empurra as ligações para baixo, formando uma nova geometria. Aqui também, da mesma forma, tem 1, 2, 3, 4 átomos. Como sobrou elétron aqui no átomo central, esse elétron empurra, esse par de elétron empurra as ligações para baixo e forma uma nova geometria classificada como piramidal ou pirâmide trigonal. Ok? Então aqui esse ângulo de ligação aqui é de 107 graus, só para título de informação. Temos aqui outro exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, sobrou elétron. Como sobrou elétron, a geometria vai ser piramidal, vai formar uma pirâmide. E aqui da mesma forma, 1, 2, 3, 4, aqui está sobrando elétron. Como está sobrando elétron, vai ter uma geometria piramidal ou pirâmide trigonal. Então perceba que quando eu tiver 4 átomos, eu vou ter duas possibilidades de geometria. Ela pode ser trigonal plana ou piramidal. O que vai determinar isso? Se sobra ou se não sobra elétron no átomo central. Se não sobrar elétron no átomo central, a geometria vai ser trigonal plana. Se sobrar elétron no átomo central, a geometria vai ser piramidal ou pirâmide trigonal. Ok? Quando eu tiver 5 átomos, sempre que eu tiver 5 átomos, vou ter uma geometria possível, que é a geometria tetraédrica. Então, olhou a molécula, contou, tem 5 átomos no total, a geometria vai ser tetraédrica. Vai ficar assim, ó, nesse formato. 1, 2, 3, 4, 5 átomos formando a molécula. Como eu tenho 5 átomos, ele vai formar essa estrutura. Se você conseguir fechar aqui todas as faces, vai dar 4. 3 dos lados e 1 embaixo. Então, por isso que o nome é tetraédrica, porque tem 4. Tetra quer dizer 4, tem 4 faces. Então, sempre que eu tiver 1, 2, 3, 4, 5 átomos formando a molécula, eles vão se organizar numa geometria tetraédrica. Como está aqui, ó, aqui é o CH4, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Como são 5 átomos, forma a geometria tetraédrica. Da mesma forma aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 átomos. Sempre que tiver 5, a geometria vai ser tetraédrica. Ok?
e o ângulo de ligação vai ser de 109,28 graus. Tá? Outros exemplos daqui da mesma forma, 1, 2, 3, 4, 5 átomos, geometria tetraédrica. Aqui também da mesma 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui também 1, 2, 3, 4, 5. E geometria sempre vai ser tetraédrica. Então, quando tiver 5 átomos na molécula, geometria tetraédrica. Tá? Quando a gente tiver 6 átomos na molécula, sempre que eu tiver uma molécula formada por 6 átomos, a geometria vai ser bipirâmide triangular, bipirâmide trigonal, ou também chamada de hexaédrica. Como é esse exemplo aqui, ó. Sempre vai ficar nesse formato, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos no total. Como são 6 átomos, eles vão se organizar nesse formato, ó. Perceba que se eu fechar aqui, 1, 2, 3, vai formar uma pirâmide de base triangular. Forma uma pirâmide em cima e outra pirâmide embaixo, ó. Vocês estão vendo aqui no desenho, ó. Tem uma pirâmide em cima e outra pirâmide embaixo. E a base dessas pirâmides é um triângulo. Por isso que o nome é bipirâmide, porque são duas pirâmides, triangular. Bipirâmide porque são dois, triangular porque a base é um triângulo. Bipirâmide trigonal também vai na mesma coisa, porque trigonal vem de triângulo, ou também chamado de hexaédrico. O que é hexaédrico? Porque tem 6 faces. 1, 2, 3 em cima, 3 embaixo, no total 6. Então, sempre que eu tiver 6 átomos, você pode chamar dessas duas formas. Pirâmide triangular, bipirâmide trigonal, ou também classificado como hexaédrica, tá? Essas ligações aqui que estão piscando aqui, ó, são ligações que têm um ângulo de 90 graus. Essas outras aqui no plano são de 120 graus. E essas outras aqui, ó, são de 180 graus, só para título de informação. Então, sempre que eu tiver 6 átomos na molécula, como está aqui, ó, PCl5, a gente vai ter uma geometria bipirâmide triangular, bipirâmide trigonal, ou também chamada de hexaédrica, tá? Quando eu tiver uma molécula formada por 7 átomos, sempre que for 7 átomos, sempre que for 7, a geometria vai ser bipirâmide quadrada, bipirâmide quadrangular ou octaédrica. Elas vão se organizar nesse formato aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos. Perceba que aqui vai formar uma pirâmide em cima, ó, de 4 faces, e outra pirâmide embaixo, como está aqui no desenho, ó. Forma uma pirâmide em cima, outra pirâmide embaixo, só que agora, ó, a base é quadrada, não é mais triangular. Por isso que o nome é bipirâmide quadrada. Bi porque são duas pirâmides e a base é quadrada. Então pode ser bipirâmide quadrada, bipirâmide quadrangular, octaédrico, porque eu tenho 4 faces aqui em cima, com mais 4 faces embaixo, ó. Então eu tenho 4 aqui em cima, 4 aqui embaixo, formando 8 faces. Por isso que o nome é octa. Octa é o prefixo de 8. Octaédrica tem 8 faces, tá bom? Então sempre que tiver 7, a geometria vai ser bipirâmide quadrada, bipirâmide quadrangular ou octaédrica, certo? Esses ângulos de ligações aqui vão ser de 90 graus. Esses outros que estão no plano vai ser também de 90 graus. E esses dois aqui vão ser de 180 graus, só para título de informação. Tá bom? Então, resumindo, vou fazer um resumo aqui, uma tabela que é muito importante, que é vou fazer tudo que eu expliquei aqui, eu vou resumir nessa tabela, que é mais fácil de você estar buscando a informação quando estiver resolvendo uma questão. Então, eu tenho aqui, ó, números de átomos da molécula, se tem ou se não tem elétrons livres, elétrons sobrando, qual vai ser o tipo de geometria e um exemplo. Então, vamos lá. Se eu tiver 2 átomos formando a molécula, não precisa saber se vai sobrar ou se não vai sobrar elétron no átomo central, até porque não vai ter átomo central, porque são só 2. A geometria sempre vai ser linear, também chamada diagonal. Um exemplo, HCl. Então, sempre que tiver 2, ó, a geometria vai ser linear. Quando tiver 3, eu vou ter que levar em consideração se vai sobrar ou se não vai sobrar elétron no átomo central, porque eu vou ter duas possibilidades de geometria. 100, ó, 100 quer dizer que não tem elétrons livres, ou seja, não tem elétron sobrando. Sem elétron sobrando, a geometria continua sendo linear. Um exemplo, o CO2. Com, ou seja, com elétrons sobrando, com elétrons livres, esses elétrons que estão sobrando vão empurrar as ligações para baixo e vai formar uma nova geometria classificada como angular. Um exemplo, a água, H2O. Tá? Aqui nós temos também com 4. Quando tiver 4, eu vou ter duas possibilidades também.
Caso sobre elétron, tá? No caso não sobre, sem elétrons livres, se não tiver elétrons livres, aí eu vou ter uma geometria trigonal plana, vai formar um triângulo, um exemplo BF3. Caso tenha elétron sobrando, se tiver elétron sobrando, a gente vai ter uma geometria pirâmide trigonal ou piramidal, tá? Um exemplo é NH3. Quando tiver 5, não precisa saber se vai sobrar ou se não vai sobrar, a geometria vai ser tetraédrica. Um exemplo, CCl4, 4Cl, 1C, total 5, geometria tetraédrica. Se tiver 6, também não importa se vai sobrar ou se não vai sobrar elétron, vai ser sempre pirâmide, bipirâmide trigonal, bipirâmide triangular ou hexaédrica, vai ser os dois nomes. Um exemplo, PCl5. E se tiver 7, também não precisa saber se vai sobrar ou se não vai sobrar elétron no átomo central. A geometria vai ser octaédrica, ou bipirâmide quadrada, ou bipirâmide quadrangular. Um exemplo, ó, CSF6, 6, F com mais um S dá 7, octaédrica. Tá certo? Vamos resolver aqui mais alguns exemplos para a gente ver como que vai ficar. Então tá aqui, ó. Essa geometria, todas as geometrias desenhadas. Essa aqui é linear, aqui é angular, essa aqui é trigonal plana, porque vai formar um triângulo. Essa aqui é piramidal, ou pirâmide trigonal, porque vai formar uma pirâmide. Essa aqui é tetraédrica, porque forma uma figura de 4 faces, é tetra. Essa aqui é bipirâmide trigonal, ou bipirâmide triangular, ou também chamada de hexaédrica, que forma duas pirâmides, tá bom? Forma duas pirâmides, e essas duas pirâmides têm 3 faces, então pode ser hexaédrica ou bipirâmide triangular. E essa aqui, quando for 7, ela vai ser bipirâmide quadrada, ou bipirâmide quadrangular, ou octaédrica. Por quê? Forma duas pirâmides, um em cima e um embaixo. Como são 4 faces, 4 em cima, 4 embaixo, 8. Então eu posso classificar como octaédrica, tá? Exemplos. Então, o O2. Como são só 2 átomos, pessoal, geometria linear, HBr, CO, você vai contar, só tem 2, linear, já marca logo, tá? Aqui são quantos átomos? 4H com mais 1, 5. Se são 5, tetraédrica, ó, tetraédrica, essa aqui também é 5, então é tetraédrica. Essa aqui também é 5, então é tetraédrica. Então, sempre que tiver 5, tetraédrica. Aqui também, da mesma forma, ó, no caso aqui são 6 átomos, quando são 6, vai ser hexaédrica. Então, todos são hexaédricos. Ó, 6, aqui também tem 6, aqui tem 6 e aqui tem 6. Contou, tem 6 átomos, hexaédrica. Tá? Aqui tem 7 átomos, 6 com mais 1, 7. Se é 7, octaédrica. Ok? Nesse caso aqui, ó, nós temos 1, 2, 3. 3, mas não está sobrando elétron no átomo central, linear. Aqui nós temos 1, 2, 3, mas como está sobrando elétron no átomo central, ela vai ser angular, tá bom? Aqui da mesma forma, só que eu tenho 1, 2, 3, 4, como eu tenho 4, não está sobrando elétron no átomo central, a geometria vai ser trigonal. Aqui, como eu tenho 1, 2, 3, 4, está sobrando elétron no átomo central, a geometria vai ser piramidal, tá bom? Aí nós temos outros exemplos aqui. Aqui são ó, 1, 2, 3. Só que está sobrando elétron no átomo central, angular. Aqui é 1, 2, 3, 4. Não está sobrando elétron no átomo central, geometria trigonal ou trigonal plana. Tá? Aqui também ó, nós temos 1, 2, 3. Só que está sobrando elétron a geometria angular. Tá? Então aqui só foram... Deixa eu voltar aqui no outro. Pronto, aqui só foram alguns exemplos. Vamos ver na prática como é que ficaria. Exemplo 1. Determina a geometria de cada molécula abaixo. HBr, O2, CH4, PH4Cl, H2S, NH3 e CH2O. Então, a gente vai fazer a geometria de cada um desses aqui e vocês anotem a resposta correta. A gente vai ver como determinar a geometria de cada um. Ok? Vamos lá. Bom, pessoal, aqui nesse exemplo 1, ele quer que a gente dê a geometria das moléculas aí que ele listou, de A até G. Então vamos lá. Primeiro, na letra A nós temos o HBr. O HBr ele é uma molécula formada por apenas 2 átomos, tá? Então quando eu tiver uma molécula formada por 2 átomos, independentemente se esses átomos são iguais ou são diferentes,
a forma que eles vão se organizar é uma forma linear, sempre. Então, sempre que tiver dois átomos são iguais, são diferentes, ó, HBr, hidrogênio e bromo. Esses dois átomos, independentemente deles serem iguais ou diferentes, eles sempre vão se organizar de frente um para o outro, de forma linear. Na letra B, nós temos o O2, são dois oxigênios, são átomos iguais, são dois, independentemente de ser iguais, a geometria também vai ser linear. Na letra C, nós temos CH4, no total nós temos 5 átomos, 4 hidrogênios e 1 carbono. Sempre que eu tiver 5 átomos na molécula, a geometria vai ser tetraédrica. Sempre, certo? Na letra D nós temos PH4Cl. No total nós temos quantos átomos? 4, 5, 6 átomos. Sempre que a gente tiver 6 átomos, a geometria sempre vai ser hexaédrica, tá bom? Ou bipirâmide quadrada. Opa. Bipirâmide. Não é bipirâmide quadrada não, bipirâmide trigonal, perdão. Certo? Então tem 1, 2, 3, 4. Aí tem 4, 5, 6 átomos. Então sempre que tiver 6, ela vai ser hexaédrica ou bipirâmide trigonal. Na letra E nós temos H2S. Perceba que a gente tem 3 átomos. Sempre que a gente tiver 3 átomos, a gente vai ter que ver se vai sobrar ou se não vai sobrar elétron no átomo central. Porque para 3 átomos nós temos duas possibilidades. Ou vai ser linear ou vai ser angular. Então tem que montar a estrutura. Então faz a distribuição eletrônica do hidrogênio e do enxofre, tá aqui os dois. O hidrogênio só tem um elétron na última camada, o enxofre tem 6. Monta a estrutura. Quem fica no meio é o S, coloca um H de um lado, um H do outro. Vamos colocar os elétrons. O enxofre ele tem 6, então vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o hidrogênio só tem um aqui e um aqui. Aí você compartilha esse par, compartilha esse. Cada hidrogênio ficou com 2 e o enxofre ficou com 8, então forma-se a molécula. Mas percebe que sobrou elétron no átomo central? Esses elétrons que sobram vão empurrar a ligação para baixo, vai ficar assim, ó. Os hidrogênios descem. E a geometria que vai formar é a geometria angular. Vai formar um ângulo. Aqui o ângulozinho aqui, ó. Por isso que a geometria é angular, certo? Então, pessoal, aqui foi o exemplo dessa resolução aqui até a letra E. A gente vai continuar com o restante aqui no próximo vídeo. Bom, pessoal, continuando aqui na letra F, nós temos o NH3, 4 átomos. Sempre que tiver 4 átomos na molécula, vai ter duas possibilidades. Ou vai ser trigonal plana, ou vai ser piramidal. Então tem que ver se vai sobrar ou se não vai sobrar elétron no átomo central. Se sobrar, piramidal. Se não sobrar, trigonal plana. Então fazendo distribuição aqui nós temos o nitrogênio. Só dando uma pausa aqui, gente, pedir desculpa a vocês no fundo é a música. Porque na hora que eu tava gravando o vídeo, o vizinho tava com o som ligado. E acabou saindo o áudio aí do som no vídeo, mas vai dar pra entender, viu? E vocês sabem que a gente não tem um estúdio ainda, não tem nada preparado. E aí todo ruído que acontece fora, assim, acaba o áudio sendo pego e vai atrapalhar um pouquinho, mas acredito que dê certo. Ele tem 5 elétrons na última camada, o hidrogênio só tem 1. Então o nitrogênio fica no meio, coloca um H de um lado, um H do outro, outro H aqui.
Coloca os 5 elétrons do nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5. E coloca-se um elétron para cada hidrogênio. Então, um aqui, um aqui, um aqui. Compartilha esse par, compartilha esse. Perceba que sobrou elétron aqui no átomo central, vai empurrar as ligações para baixo, vai ficar assim, ó, a estrutura, todos os hidrogênios descem, e a geometria que vai formar a geometria piramidal, vai formar uma pirâmide, certo? Piramidal. Já que na letra G nós temos 4 átomos também, ó. 2, 3, 4. Então pode ser piramidal, como foi a letra F, ou pode ser trigonal plano. Então tem que montar a estrutura. Por exemplo, distribuição do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. O carbono ele tem 4 elétrons na última camada, o hidrogênio só tem 1 e o oxigênio tem 6. Então quem está precisando mais é carbono. Então coloca ele no meio, carbono. Como são 2 hidrogênios, coloca um de um lado, outro do outro, coloca um oxigênio em cima. Vamos colocar os elétrons agora. 1, 2, 3, 4. Agora vamos colocar para o hidrogênio. 1, 2 e o oxigênio 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos compartilhar. Compartilha esse par. Compartilha esse e esse. O oxigênio ficou com 8, o carbono ficou com 8, cada hidrogênio ficou com 2. Sobrou elétron no átomo central? Não sobrou. Como não sobrou, a estrutura vai ficar assim. Vai formar um triângulo. Por isso que o nome da geometria vai ser trigonal. Então, pessoal, nesses 2 vídeos que a gente pôde perceber, a gente verificou, mostrou como faz para encontrar a geometria molecular de algumas moléculas. Então, algumas, só pela contagem dos átomos você consegue verificar quantos átomos tem. Outros, vocês conseguem verificar fazendo a distribuição eletrônica, montando a estrutura para saber se não vai sobrar ou se não vai sobrar elétron no átomo central. Tá? Então, chegamos ao fim aqui da nossa aula. Muito obrigado a vocês pela atenção. E desculpem aí os barulhos externos que realmente acontecem, né? A gente tem que estar gravando essas aulas, mas posteriormente a gente vai estar melhorando, procurando um espaço que tenha mais silêncio para a gente poder ir discutindo, né? Comprando materiais também para a gente possa melhorar cada vez mais nossas aulas. Então, muito obrigado a todos, bons estudos e até a próxima aula.